capítulo 1, versículos 3 a 5. Fiquemos em pé e adoremos a Deus com a beleza da sua palavra. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, Pai das misericórdias e Deus de toda a consolação, que nos consola em todas as nossas tribulações, para que com a consolação que recebemos de Deus, possamos consolar os que estão passando por tribulações. Desculpe, de 6 a 8, não é isso? Não, de 3 a 5 mesmo, né? Pois assim como os sofrimentos de Cristo transbordam sobre nós, também por meio de Cristo transborda a nossa consolação. Oremos. Glorioso Deus, querido Pai, somos gratos nesta hora, quando na Tua igreja nos reunimos, neste templo, para adorar o Senhor com exclusividade. Pedimos a Tua bênção sobre esse ajuntamento, pedimos a Tua bênção sobre os atos e cada parte de culto elevado ao Senhor, que o Senhor consagre e aceite o que as nossas mentes e corações elevarem e depositarem no Teu altar. Rogamos-te, ó Deus, que também sejamos servidos da porção boa da Tua palavra, para que os nossos corações e almas sejam edificados na verdade e no amor. Aceita de bom grado e seja favorável para conosco nesta hora, em nome de Jesus. Amém. Cantemos o hino Trindade Adorada, número 5 do nosso cenário, Trindade Adorada. Agora sim os versículos de 6 a 8, mas desta vez da primeira carta de Paulo aos Coríntios. Primeira epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo 5, versículo de 6 a 8, e com esta palavra de Deus, conduzamos o nosso coração para a contrição. Diz assim a palavra do Senhor: o orgulho de vocês não é bom. Vocês não sabem que um pouco de fermento faz toda a massa ficar fermentada? Livrem-se do fermento velho, para que sejam massa nova e sem fermento, como realmente são. Pois Cristo, nosso Cordeiro Pascal, foi sacrificado. Por isso celebremos a festa, não com o fermento velho, nem com o fermento da maldade e da perversidade, mas como os pães sem fermento, os pães da sinceridade e da verdade. Esse texto da carta aos Coríntios, Paulo faz alusão àquela festa da Páscoa dos judeus, unindo os 3 grandes momentos da festa, Hametz, Parascev e o Cordeiro Pascal, dizendo que nenhum judeu poderia comparecer, seja na liturgia doméstica, seja na liturgia do templo, levando o ranço da maldade, da perversidade, de um coração poluído, de uma mente entenebrecida e obscurecida, de um coração verdadeiramente incapaz da glória e da santidade de Deus. Posto isso,
somos convidados nós também na Páscoa semanal, neste culto solene, a elevar a Deus o nosso culto e as nossas orações com corações sinceros, puros e límpidos. É verdade que nós não temos como arrancar do nosso coração a maldade. É verdade que nós não temos como tirar de dentro de nós aquilo que polui a nossa alma e que torna negra, por assim dizer, a nossa mente, com densas trevas, incapazes de ver a luz de Cristo. Mas também é verdade que Deus, que renova as suas misericórdias, que é o Pai de toda misericórdia, já providenciou alguém que fizesse isso por nós. Ele já o fez de um modo terminativo na cruz, e Ele o faz todas as vezes que nós o buscamos também com sinceridade. Nesta hora, é hora de usufruirmos desse direito, e ao mesmo tempo, desta grande bênção, de depositar aos pés de Jesus Cristo as nossas vidas, e com elas os nossos pecados, para que Ele, só Ele, remova e tire tudo quanto seja obstáculo entre nós e Deus e nos impeça de ter acesso a essa graça maravilhosa. Confessemos, pois, os nossos pecados. Cantemos o hino 6, Doxologia, fazendo deste hino a nossa oração vocal. Hino, Doxologia. Senhor um novo cântico, pois Ele fez coisas maravilhosas, a sua mão direita e o seu braço santo lhe deram a vitória. Com o nosso grupo de louvor, adoremos a Deus na beleza de sua santidade. Convido a amada igreja a se colocar em pé e juntos adoremos e exaltamos o nosso Deus, que Ele realmente possa estar sendo exaltado e glorificado em nossas vidas. Seja
Shalom, Jeová Rafa, Jeová Nissi, e Elohim. Nós te adoramos, Senhor. Te exaltamos, glorificamos o teu nome para sempre. Nós te adoramos, te exaltamos, glorificamos o teu nome para sempre. Jeová Shalom, Jeová Rafa, Jeová Nissi, e Elohim. Jeová Shalom, Jeová Rafa, Jeová Nissi, e Elohim. Nós te adoramos, Senhor. Quão Deus é maravilhoso em nossas vidas. Quão formoso és, Rei do Universo. Quão formoso és, Rei do Universo, tua glória enche a terra e enche o céu. Tua glória enche a terra, tua glória enche os céus, tua glória enche minha vida, Senhor. Quão formoso és, Rei do Universo, tua glória enche a terra e enche os céus. Tua glória enche a terra, tua glória enche os céus, tua glória enche minha vida, Senhor. Diga, irmãos, maravilhoso é estar em tua presença. Maravilhoso é poder te adorar. Maravilhoso é tocar nas tuas vestes. Maravilhoso é te contemplar, Senhor. Maravilhoso é estar em tua presença. Maravilhoso é poder te adorar. Maravilhoso é tocar nas tuas vestes. Maravilhoso é te contemplar, Senhor. Maravilhoso é te contemplar, Senhor. Te contemplar, Senhor. Maravilhoso é te contemplar, Senhor. Igreja, pode se sentar. E nesse terceiro canto, façamos como Maria fez diante do Senhor. Maria, ela reconhece Deus como a sua vida. Que você possa realmente engrandecer, estar satisfeito com aquilo que Deus tem operado em sua vida. Minha alma engrandece ao Senhor.
alma engrandece ao Senhor, meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador, pois com poder tem feito grandes coisas e com misericórdia demonstrado amor. Santo, Santo, Santo é o Senhor. Santo, Santo, Santo é o Senhor. Declara, igreja. Minha alma engrandece ao Senhor, meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador, pois com poder tem feito grandes coisas e com misericórdia demonstrado amor. Por isso tu és santo, Senhor. Santo, Santo, Santo é o Senhor. Santo, Santo, Santo é o Senhor. Tem enchido nossas lâmpadas com o óleo do Espírito, tem feito sua vida florescer. Tem enchido nossas lâmpadas com o óleo do Espírito, tem feito sua vida florescer. Santo, Santo, Santo és Senhor. Santo, Santo, Santo é Senhor. Santo, Santo, Santo é Senhor. Obrigado, Jesus. Palavra de Deus da carta de Paulo aos Efésios, capítulo 2, versículos de 11 a 22. Efésios 2, de 11 a 22. Diz assim a palavra do Senhor: portanto, lembrem-se de que anteriormente vocês eram gentios por nascimento e chamados em circuncisão pelos que se chamam circuncisão feita no corpo por mãos humanas, e que naquela época vocês estavam sem Cristo, separados da comunidade de Israel, sendo estrangeiros quanto às alianças da promessa, sem esperança e sem Deus no mundo. Mas agora em Cristo Jesus, vocês que antes estavam longe, foram aproximados mediante o sangue de Cristo, pois Ele é a nossa paz, o qual de ambos fez um e destruiu a barreira, o muro de inimizade,
anulando em seu corpo a lei dos mandamentos expressa em ordenanças. O objetivo dele era criar em si mesmo, dos dois, um novo homem, fazendo a paz, e reconciliar com Deus os dois em um só corpo por meio da cruz, pela qual ele destruiu a inimizade. Ele veio e anunciou paz a vocês que estavam longe e paz aos que estavam perto, pois por meio dele, tanto nós como vocês, temos acesso ao Pai por um só Espírito. Portanto, vocês já não são estrangeiros, nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e membros da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, tendo Jesus Cristo como pedra angular, no qual todo o edifício é ajustado e cresce para tornar-se um santuário santo no Senhor. Nele, vocês também estão sendo edificados juntos, para se tornarem morada de Deus por seu Espírito. Até aqui. Pai Santo, reconhecemos nesta hora a nossa inteira precariedade. Reconhecemos, ó Deus, a nossa incapacidade de interpretar as Escrituras, de compreendê-la, ó Deus, segundo a Tua mente. E é por isso que nós rogamos agora a Tua assistência. Que haja, ó Deus, abundante luz do Teu Espírito sobre esta igreja, de modo especial aqui no púlpito, para que a Tua palavra, ó Deus, não só encontre guarida nos nossos corações, mas que ela mesma, ó Deus, nos transforme a partir de dentro, para conformar a nossa vida, a vida do Teu Filho Jesus, por quem oramos agora. Amém. Só um minutinho, eu vou desligar o ventilador daqui. Irmãos, nós estamos pregando sobre o tema do mundanismo, do que é o mundanismo, como o mundanismo ataca a igreja, entra sorrateiramente na igreja, se instala no coração dos crentes, destrói, corrompe a graça de Cristo, põe a perder não a obra realizada do Senhor, posto que era definitiva, feita uma vez por todas, mas como empobrece a vida espiritual do crente. Hoje, nós vamos ver aqui na carta aos Efésios, como esta obra já realizada, terminada e consumada na cruz em Cristo, como ela, em muitos aspectos, continua acontecendo e aperfeiçoando as nossas vidas. Mas vamos ver também como o mundanismo, ou seja, como o espírito, a mentalidade reinante do mundo, ainda faz guerra contra nós, ainda guerreia em nossos membros, ainda confundem os nossos pensamentos, ainda é capaz de fazer-nos trocar o bem pelo mal, chamar o doce de amargo e assim por diante. O apóstolo Paulo escreveu a epístola aos Efésios mais ou menos por volta do ano 60, possivelmente durante o seu primeiro cativeiro, sua primeira prisão lá em Roma. E diferentemente das outras epístolas, Paulo, na carta aos Efésios, não trata de nenhuma heresia, de nenhum problema em particular. Naquela altura, naquele momento daquela igreja, parecia ser uma igreja bastante estável em Cristo, parecia uma igreja muito animada, parecia uma igreja onde os irmãos viviam verdadeiramente o regime do amor recíproco, a fraternidade era um acontecimento. Mais tarde, lá no livro do Apocalipse, capítulo 2, versículo 20, Jesus vai repreender esta mesma igreja, dizendo que ela caiu do seu primeiro amor, dizer que ela esfriou no amor, que ela deixou as suas primeiras obras. De alguma maneira, esta igreja afastou-se um pouco das Escrituras, afastou-se um pouco da graça de Cristo, voltou-se, quem sabe, um pouco mais para o mundo. Os seus membros talvez ou absorveram ou sincreticamente misturaram alguma coisa ao Evangelho, à sua fé. Enfim, uma coisa é certa, lá no livro do Apocalipse, o Senhor Jesus, que dita uma carta a João, repreende esta igreja, que nesse momento em que Paulo escreve, parecia uma igreja onde tudo corroborava
para a paz e para a edificação. Se o apóstolo Paulo não era de rasgar seda para ninguém e elogiar à toa, se ele não escreve esta carta para corrigir e para admoestar, demonstra qual é o propósito do apóstolo Paulo. Paulo quer fazer alargar a compreensão dos crentes em relação à própria vocação e à própria natureza da igreja. Aqueles crentes, embora fossem fiéis e vivessem a sua fé, tinham uma compreensão muito pequena, estreita, rasteira, muito humana das coisas que haviam acontecido com eles. Na verdade, talvez nem compreendesse a totalidade do Evangelho e nem compreendesse a natureza da própria igreja e das coisas que haviam acontecido com eles. O primeiro capítulo da carta aos Efésios, para quem ama o Senhor Jesus Cristo de verdade, porque a própria carta aos Efésios termina exatamente com esta sentença: para aqueles que amam Jesus Cristo de todo o coração, para aqueles que amam a Cristo, que são seus servos, quando leem o primeiro capítulo da carta aos Efésios, perdem o fôlego. Porque o que o apóstolo Paulo faz na carta aos Efésios é demonstrar o inescrutável, o imensurável amor de Deus, que elegeu os seus em Cristo, desde antes da fundação do mundo, e Ele quis a igreja, e comprou a igreja por um altíssimo preço, em troca de uma mercadoria que não valia nada, que sou eu e você. É uma coisa tremenda o que acontece na carta aos Efésios. Quantas vezes, hoje na escola dominical, eu disse isso na minha classe, quantas vezes você ouviu deste púlpito ou de outros lugares que você é tão precioso para Deus que Ele enviou o seu filho para morrer no seu lugar? E esta é uma mentira do falso evangelho. O preço é alto, o preço é desproporcional, porque a mercadoria não valia um tostão furado. A desproporcionalidade da cruz está em que Deus deu o seu Filho santo, justo, impecável, perfeito, todoamorável, obedientíssimo, em troca de pessoas como eu e como você. A cruz não tem lógica, ela é injustificável do ponto de vista da mercadoria. Não vale o preço. É verdade. Depois que fomos lavados no sangue de Cristo, depois que fomos comprados e resgatados na cruz, depois que fomos adotados, justificados, santificados, nós passamos a ser o povo de propriedade exclusiva, a nação santa, um povo de sacerdotes e de reis, a pupila dos olhos do Senhor, mas depois dos eventos da cruz, não antes. Antes, não havia nada em nós, como não há nada em nós agora, que justifique a fidelidade do amor de Deus. Então, o primeiro capítulo da carta aos Efésios devia arrancar fôlego dos nossos corações. Mas como assim? Esse preço é desproporcional. O que foi dado em troca não vale a pena. O Pai tem entregue o seu Filho único e amado em meu lugar, em meu favor, conhecendo quem eu sou, ainda depois que desci as águas do batismo, depois da profissão de fé. Quando eu me olho no espelho e vejo e cogito o meu coração, eu continuo sabendo quem eu continuo sendo. Ainda assim não vale a pena. E Deus é todo gracioso, que lá no Antigo Testamento, da boca do profeta que mais sofreu, o seu ministério público em seu sofrimento é o que mais lembra o servo sofredor, que é Jeremias. No livro das Lamentações, possivelmente escrito pelo secretário de Jeremias, ele diz que as misericórdias de Deus se renovam a cada manhã, e esta é a causa de não sermos consumidos ou destruídos. Mas nós lemos o segundo capítulo. Se o primeiro tira o fôlego, o segundo deveria fazer com que nós palpitássemos com o coração mais acelerado, porque no segundo capítulo mostra o resultado do amor eletivo de Deus.
O segundo capítulo mostra o resultado da cruz. O segundo capítulo mostra o resultado mensurável da obra de Cristo. A igreja. A igreja não é um acidente. A igreja não é algo de somenos. Você não pode relativizar a igreja sem pecar. Você não pode abandonar a vida da igreja, a comunhão dos santos, o estar reunido com os irmãos, o vir ao culto e a adoração, pura e simplesmente sem incorrer em pecado, em crime de lesa divindade. Porque o que o apóstolo Paulo está tentando fazer com que os seus discipulados compreendam é que a extensão e a profundidade do amor de Deus, inescrutáveis e imensuráveis, tem um resultado visível, que é a reunião e a reconciliação de pecadores entre si e fundamentalmente com Deus. Porque o apóstolo Paulo está tratando da reconciliação de judeus e gentios, que espelham exatamente a maldade da natureza humana em sua inimizade fundamental com Deus. Ora, se somos inimigos de Deus por causa do pecado, como haveria paz entre nós? Os judeus pecam contra Deus, pecando contra a lei. Desprezam a Deus, desprezando a lei. Mas os gentios pecam contra Deus, desprezando as evidências de Deus na lei natural. O apóstolo Paulo fala isso na carta aos Romanos. Eles são indesculpáveis, porque os atributos de Deus, os quais se pode conhecer, a natureza inteira dá uma patente declaração de que Deus existe. Portanto, quer judeus, quer gentios, estão alienados desse Deus. São objetos da ira desse Deus. Mas Deus, que é rico em misericórdia, vai reconciliar judeus e gentios num só lugar, fazer um só povo, chamado igreja, que é a grande bênção e o grande milagre da cruz de Cristo. E que muitos de nós, 2000 anos depois, achamos que é alguma coisa que pode estar no nosso cardápio e na nossa agenda semanal ou não. Lembre-se sempre disso. O preço foi altíssimo e a mercadoria não valia nada. Você e eu. Não justifica o preço pago. Mas para falar de mundanismo, a carta aos Efésios serve por causa da cidade de Éfeso. A cidade de Éfeso, ela tinha 3 condições interessantes para a gente entender o mundanismo. Primeiro, era uma cidade portuária. Havia um porto em forma de estuário que saía para o mar e ali trafegavam ou navegavam, todos os navios, trazendo todas as especiarias para o comércio do mundo todo. Então vocês imaginam o trânsito de gente que havia ali, de todos os credos, de todas as filosofias, de todas as formações, de todas as concepções, de todo modo de enxergar o mundo. Ao mesmo tempo, era uma cidade comercial. Então haviam residentes ali naquele lugar, muitas colônias e muitos tipos, ou povos, ou grupos étnicos. Era uma cidade, uma espécie de cidade cosmopolita. Era também um entroncamento cultural. Vocês sabem onde fica Éfeso? Éfeso fica na Turquia. A Turquia é o que liga o Oriente Médio à Europa. É o deadline, é o sujeito fronteiriço entre a Europa e Oriente Médio. Portanto, ali se encontravam as grandes culturas do mundo. E por último, uma das 7 maravilhas do mundo antigo estava naquela cidade, o templo de Diana. Era uma cidade de um culto pagão estabelecido, expandido, ou seja, o lugar ideal para saber o que o mundo pensa, como o mundo vive, o que o mundo crê, o que o mundo espera, o que o mundo ensina e para onde o mundo leva. E neste lugar há um outro povo vivendo dentro deste mundo. Este povo é a igreja. O apóstolo Paulo
que é mostrar como a igreja enfrentou, conviveu e venceu o mundo como seu Senhor, na medida em que ela foi fiel à palavra do seu Senhor e na medida que ela foi fiel à sua natureza. Melhor, na medida em que ela compreendeu bem a sua natureza. E eu gostaria que você permanecesse com sua Bíblia aberta, porque nós vamos seguir mais ou menos um grupo de versículos para entender do que se trata esse texto. O versículo 12 da carta aos Efésios descreve o que é o homem mundano. Vai dizer: estava sem Cristo, separado da comunidade de Israel, sendo estrangeiros quanto às alianças da promessa, sem esperança e sem Deus no mundo. Ou seja, o mundanismo é um estilo, uma opção de vida estranho, alheio a tudo que é de Deus, que pertence a Ele. O mundanismo, ele não é só indiferente, mas ele é hostil a tudo que diz respeito a Deus. Você pode não saber, mas o mais gentil e educado dos homens odeia a Deus no íntimo do seu coração. O homem não salvo, não resgatado, não comprado pelo sangue de Cristo, por mais gentil, por mais cordato, por mais educado, por de melhor linhagem que ele seja, por quantos PhDs ele tenha, por qualquer outra sorte de moralidade humana, no seu íntimo, ele odeia a Deus. Porque ele acha que Deus lhe deve algo. O fato dele achar que a sua moralidade exige de Deus salvação, bondade, favor, qualquer outra coisa, já demonstra que ele odeia esse Deus. Porque como Deus não deve nada a ninguém, não faz nada sob pressão, mas também não pode ser bajulado. Não há nada que compre os favores de Deus. Não há nada que nós possamos fazer que mova Deus de sua opinião contra nós. Portanto, no versículo 12, Paulo já demonstra exatamente o que é o mundanismo. É um homem que vive estranhamente, alienadamente, sem Cristo, sem Deus, sem as promessas, fiado em justiça própria ou nas virtudes da sua própria religião. Mas há mais. Os versículos 13 a 16, o apóstolo Paulo descreve aí, de 13 a 16, exatamente a obra de Cristo na cruz. Que ele derrubou o muro de separação, que de dois povos ele fez um. Que muro de separação é esse de que o apóstolo Paulo fala? Se você lembra o desenho do tabernáculo, se você lembra o desenho do templo, você vai lembrar-se que havia um muro que separava o pátio dos gentios e o pátio dos judeus. Os gentios não podiam estar onde os judeus oravam. E mais, nenhum gentio poderia transpor aquela parede e ver os sacrifícios sendo realizados, porque eles eram indignos daquela obra. O apóstolo Paulo fala que na cruz, esse muro foi derrubado. Agora, todos os homens alcançados pela graça, todos os eleitos, independente da raça, do povo, da língua, da etnia, todos aqueles em que Cristo fixou o amor e veio buscar resgatar na cruz, todos esses agora fazem parte de uma única e mesma família. Aqui começa o contraponto entre o mundo e nós. O que nos torna diferente do mundo não é a nossa moralidade. Aliás, quero dizer para você que o que nos torna diferente do mundo também não é o nosso comportamento. Evangelho e comportamento não são a mesma coisa. É evidente que as exigências da lei permanecem. É evidente que a Bíblia diz que devemos nos comportar bem para com os de fora. É evidente que a Bíblia diz que nós não podemos dar escândalo a quem quer que seja,
para que o nosso ministério não fique em descrédito. É evidente que o nosso andar deve ser segundo Deus, cheio de boas obras e frutos. Entretanto, evangelho e comportamento, eles se exigem, mas não são a mesma coisa. O salvo não é aquele que tem bom comportamento. O salvo é um homem que foi recriado por Deus. É uma questão de nova natureza. Não é uma questão de novos valores e de novo comportamento. É uma natureza refeita pela graça. É um mistério que não se explica em palavras, mas que é uma verdade que nós cremos pela fé. O apóstolo Paulo fala que o contraponto entre a igreja e o mundo é uma questão de natureza e não de comportamento. Porque talvez você conheça não crentes que tenham comportamento melhor do que alguns crentes, ainda que nominais apenas. Mas talvez você conheça, e eu conheço, homens e mulheres com moralidade altíssima, a ponto de competir com os crentes. Pessoas retas, probas, transparentes, honestas, justas. Aliás, são até qualificações para ocupar alguns cargos públicos. Por exemplo, alguém que seja ministro da Justiça, ou vai ser alguém lá do STF, supõe-se que no seu currículo constre estas coisas: vida ilibada. Alguém que tenha suas contas em dia, que ninguém possa levantar suspeição contra coisa alguma, de retidão moral impecável, mas não precisa crer em coisa alguma, nem no Evangelho, nem em Deus, nem na cruz, nem na salvação, nem em nada. Mas este homem vai com toda a sua moralidade e com toda a sua retidão para o inferno, porque a sua natureza permanece inimiga de Deus. O seu coração continua amando a sua própria justiça, idolatrando a sua conduta ilibada, incensando a sua honestidade, cantando e decantando em prosa e verso a sua probidade. Na verdade, este homem que é reto e justo, ele é um ensimesmado idólatra, porque ele faz questão de demonstrar a sua moralidade. Ele pede, ele exige respeitabilidade, enquanto que nós cristãos não temos e não estamos em condição de exigir coisa alguma, nem dos homens, nem de Deus. Aliás, não há nada em nossa vida que nós possamos nos gloriar, a não ser na cruz de Cristo, como fala o apóstolo Paulo. E gloriar-se na cruz de Cristo é gloriar-se nesta obra que fez de nós uma nova natureza, e desta nova natureza seguem-se os bons pensamentos que cogitamos e que nos levam a bons comportamentos, até dar-nos uma moralidade segundo a cruz, e não a moralidade segundo o mundo. Esta é a obra que Cristo fez: transformar a nossa natureza, matar o homem velho em nós com um golpe fatal, o Adão, para que ele mesmo fosse formado em nós. Não é o apóstolo Paulo que fala que quem está em Cristo é nova criatura? Passaram as coisas velhas e se faz uma realidade nova? O apóstolo Paulo não poderia contradizer-se. O que faz a igreja diferente do mundo não é o seu comportamento, mas é a sua natureza, não é a sua moralidade, nem o seu estilo de vida, mas é simplesmente o fato de que Cristo mudou a profunda estrutura dos nossos corações, da nossa alma. Isso é um milagre. Mas aos versículos 19 a 21, onde dá a nossa identidade. O que nós somos agora? Nós não somos mais estrangeiros, não somos mais forasteiros, mas a partir de agora somos concidadãos dos santos e membros da família de Deus. Isso nós somos de forma acabada.
Isso não muda mais. Ninguém tira mais isso de nós. Quem nos separará do amor de Cristo? É o mesmo que dizer, quem nos arrancará da família de Deus? Quando Jesus disse, todos aqueles que o Pai me der virão a mim, e os que vierem a mim, eu não os perderei. É o mesmo que dizer, somos todos concidadãos dos santos. Essa identidade não muda mais. A nossa cidadania não está na terra, não está aqui. Todos os bens são passageiros, são transitórios e caducos, mas não são desprezíveis. Devemos viver também com eles. A diferença do mundanismo para a igreja também se dá no uso dos bens da criação. O homem sem Deus, ele tem que exaurir todo o prazer possível, senão a sua vida não tem sentido. E o sacrifício, a cruz, a autorrenúncia são coisas estranhas ao seu viver. É por isso que hoje nós vemos um povo de Deus muito fraco. Quantos fazem jejum? Quantos têm longas horas de oração? E isso não nos torna mais aceitáveis diante de Deus. Deus não será mais favorável a nós se nós fizermos muitos jejuns. Mas o nosso jejum e as nossas vigílias demonstram quanto nós temos consciência da nossa dependência da graça de Deus e da nossa proclamação de autofalência, que nós não nos estribamos de justiça própria, que nós não confiamos tanto assim no nosso coração, que nós não precisamos provar para ninguém que nós somos os super-heróis, mas que dependemos, que carecemos, que necessitamos, como mendigos esfaimados, de que Deus nos dê a sua graça. O povo de Deus hoje é fraco e o mundo vence, porque mundanismo significa usufruir dos bens deste mundo, do sexo, que é uma bênção, do dinheiro, que é uma coisa muito boa. O dinheiro não é bom nem ruim, para falar a verdade, ele é moralmente neutro. O nosso coração é que torna o dinheiro mal ou bom, porque é de dentro do nosso coração que sai a nossa moralidade. A cultura é uma coisa boa, a tecnologia é uma coisa boa, mas até a revista da SAF, edição que foi entregue hoje pela Silvia, diz que o Facebook é uma droga invisível que entrou nas famílias. Está escrito lá, não foi nem eu que escrevi. Se as mulheres da SAF não leram a revista, eu que não sou da SAF, já li a revista inteira hoje. Mas para saber exatamente o que elas estão pensando. E graças a Deus estão pensando o mesmo que eu estou pensando. Só não sei se nós estamos pensando certo. Mas significa que o que difere a igreja do mundo é que a nossa natureza nos impede de sermos de tal maneira viciados, dependentes, escravos, apegados da cultura, do sexo, do dinheiro, da fama, da honra, do bom nome, que nos tornemos escravos destas coisas e tenhamos, no final das contas, vergonha do Evangelho. Por último, queridos, o versículo 22 descreve o que está acontecendo conosco neste exato momento. Porque há uma obra em andamento na igreja. A igreja é um grande canteiro de obras. Deus continua trabalhando. Foi o Senhor Jesus quem disse: meu Pai trabalha até agora e eu também trabalho. A obra de Cristo terminou. Quando na cruz ele disse, tudo está consumado, a obra redentiva, todos os santos que viveram antes dele, todos os santos, o que foram santificados no tempo dele, e todos os que serão até o dia que anteceda a sua volta, esses já foram comprados definitivamente. O número não aumentará e não diminuirá. Esta é a graça letiva que nós cremos na doutrina da predestinação. Mas existe uma outra obra que continua, que é a obra da santificação, da conformação da nossa imagem à imagem de Cristo, dos ajustes. Toda obra precisa de acabamento.
Nós estamos em fase de acabamento, irmãos. É isso que está acontecendo conosco. Talvez nós não percebamos a beleza da vida cristã, porque os andaimes estão para o lado de fora. Os andaimes são as estruturas da igreja, o conselho, os ministérios, as pastorais. Os andaimes são aquelas coisas todas que não fazem parte da obra, que elas não ficarão depois que a obra estiver terminada. Elas serão retiradas, mas enquanto a obra não fica pronta, elas ficam lá, até enfeiando a paisagem. De vez em quando você passa assim numa mansão que está sendo restaurada, arrumada, aí você vê aquele mundo de andaime, aquelas tábuas, aquelas coisas todas. A gente custa perceber que existe beleza, harmonia nas linhas, na arquitetura, tem alguma coisa que chame os olhos, que chame a atenção dos olhos. Depois que tira os tapumes e tira os andaimes, você vê que ali existe uma obra maravilhosa. Eu, quando estudava em Roma, durante os meus 2 primeiros anos, a fachada da igreja de São Pedro, da Basílica de São Pedro, estava em obras. Era a maior frustração da minha vida, porque mesmo que quisesse ver alguma coisa, eu podia entrar entre os escombros, olhava para cima, o que eu via era uma estatueta aqui, uma pilastra ali, sei lá o quê, mas não tinha graça nenhuma. No meu último ano de estudo lá, inauguraram a fachada. E aí, quando eu parei de frente daquela igreja, eu perdi a respiração, de ver a genialidade de Deus expressa na genialidade artística dos homens. E eu fiquei sem palavras para descrever. Tamanha beleza, que chega a esmagar a nossa natureza, nosso tamanho. Isso está acontecendo com a igreja de Cristo hoje. Isso está acontecendo agora na sua vida. Deus está trabalhando, nos santificando, nos aperfeiçoando, corrigindo, contrabalanceando as coisas, pondo as coisas no seu devido lugar, restaurando a sua imagem em nós. Vocês já viram uma obra de restauração? Quando a gente olha para uma obra antes da restauração e depois, a gente até pensa que não é a mesma obra que está ali. Existe um andaime invisível aqui da graça de Deus para que Ele reconstrua as nossas vidas. Mas tem uma coisa interessante: embora Deus esteja fazendo isso à parte da nossa consciência, sem que nossos olhos físicos vejam, o apóstolo Paulo não quer que nós desconheçamos estas coisas. Ainda que seja invisível, que Deus esteja removendo a sujeira, as manchas, a poluição, que está tapando os rebocos, reedificando pilastras, colocando os fundamentos no lugar certo, ainda que os andaimes estejam aí, como eu já disse várias vezes, e nós não estamos enxergando coisa alguma, e não é para enxergar mesmo, talvez, o apóstolo Paulo não quer que nós desconheçamos que Deus está trabalhando todos os dias, incansavelmente, para conformar-nos à semelhança do seu Filho, porque de outra sorte, eu e você não cruzaremos os portões da eternidade e não estaremos para sempre com o Senhor. Olhem, se algumas obras em nossas vidas, por negligência, estiverem como as obras do PAC, ou como as obras para a Copa do Mundo, você não vai entrar no céu, porque o andaime não passa no portão. Ele não vai conseguir passar. Só que nós não precisamos acelerar coisa alguma. Mas precisamos deixar Deus, agora que nos salvou, continuar seduzindo-nos. Então, como que nós terminamos o sermão nesta noite? Terminamos com uma aplicação muito simples. Como que o mundo está presente na igreja hoje? De 3 maneiras. Primeiro, quando você pensa que o evangelho tem alguma coisa a ver com autogratificação. Do tipo, eu faço para receber porque mereço. É um pouquinho como os católicos entendem o ser santo.
O ir para o céu é uma espécie de retribuição. É mais ou menos o bom esquema assim: se você for bom moço, for casto, puro e besta, se você se comportar bem, no final das contas, você vai para a vida eterna. E conosco não. Porque você foi eleito para a vida eterna, você vai comportar-se bem. Existe uma inversão copernicana na coisa. Então, para quem pensa que o evangélico, estar na igreja, é fazer alguma coisa para merecer crédito, é fazer alguma coisa para ser agraciado, é fazer algum esforço para receber algo em troca, este está vivendo a religião do mundo. A autojustificação em forma de moralismo. O que significa isso? Alguém que se acha muito justo. E como que nós fazemos para nos achar justos? Ao invés de nós nos compararmos com Deus, nós nos comparamos com os outros. E aí, evidentemente, a gente sempre vai se achar melhor do que os outros. Eu sempre vou ter razão. A autojustificação é quando eu olho para o irmão do lado e eu penso que eu sou melhor do que ele, superior do que ele, sei mais do que ele. Por isso que Deus me ama mais do que ele. Porque, afinal de contas, eu sou o queridinho do papai. Agora, se você se comparasse com Cristo, talvez você mudaria a sua opinião fundamentalmente sobre si mesmo. E você sabe que nós vivemos a tentação do moralismo na igreja, né? Nós vivemos a tentação de reduzir o evangelho assim: pode, não pode, faz, não faz. Pega uma folha de sulfite, faz um risco no meio, de um lado você põe todas as coisas que você pode fazer porque você é crente, e de outro lado todas as coisas que você não pode mais fazer porque você é crente. E nós reduzimos aí a vida cristã. Eu vou dizer que esta folha de sulfite, ela tem o seu lugar e a sua verdade no evangelho, mas ela não é o evangelho. É uma resposta ao evangelho. O evangelho é o contrário. Eu venho à igreja porque não tenho nada a oferecer. Este culto, nós não estamos oferecendo-o a Deus e dando-o a Deus porque é nosso. Este culto, o Senhor está servindo-nos aqui. Ele que se dá em sua palavra, Ele que se dá tipificado no sacramento do pão e do vinho. Ele se digna em Cristo a aceitar as nossas orações sem precisar delas para saber o que precisamos ou o que nós reclamamos. Aliás, nós não estamos fazendo nada para Deus aqui nesta noite. É Ele que está fazendo para nós. O mundanismo acha que pode fazer algo para Deus, que pode aplacar a sua ira, comprar o seu favor, chamar a sua atenção, inclinar a sua boa vontade. Por que você acha que os nossos irmãos de outras igrejas dizem assim: declara a sua bênção? Ou alguns chegam a dizer, sem nenhum temor, reclama os seus direitos de filho. Põe Deus contra a parede, irmão, faz uma campanha e Ele tem que te dar porque é direito teu, porque você é filho. Porque é o mundo. Porque o mundo é contra Deus, acha que pode pôr Deus na parede, pode intimidar Deus. Nós temos muitos casos na Bíblia de homens que pensaram que podiam intimidar Deus. E todos morreram, tiveram um fim triste, quando não ficaram muito loucos, como foi o caso de Nabucodonosor, que ficou pastando não sei quanto tempo. Um rei precisou pastar como os animais do campo, para entender que Daniel estava certo. Ele põe reis, tira os reis, muda as estações, porque Ele é Deus, Ele é soberano. Existe o perigo do mundanismo, de eu e você acharmos que Deus nos deve alguma coisa. Então a gente vem aqui para ver se, afinal de contas, Ele acerta conosco o que Ele deve. Há mundanismo na igreja, irmãos, quando há inimizades entre nós. Quando há... Já aconteceu de você ouvir ou dizer o seguinte: eu não sou muito simpático com aquele irmão, eu não vou muito com a cara daquela irmã. Olha, tem gente que fala assim: nosso santo não bate. Até a expressão já demonstra que o sujeito está num outro
uma outra sintonia aí do rádio, está no outro lugar do dial. Irmãos, não deve haver inimizade entre nós. É fato que nós somos muito diferentes. É fato que nós somos um mundo resgatado, mas ainda mundo. É fato que o homem velho dentro de nós foi golpeado de um golpe mortal, mas ele ainda esperneia. Nós temos dificuldades em nossos relacionamentos horizontais. Nós temos dificuldades, mas sabe o que a Bíblia diz? No que depender de vós, tende paz com todos. Irmãos, carregai os fardos uns dos outros, e assim cumprireis a lei de Cristo. Sabe o que mais? A ninguém fiqueis devendo coisa alguma, a não ser o amor. E sabe o que o apóstolo Paulo chega a dizer? Irmãos, suportai-vos uns aos outros. Olha só, hein? É para amar, é para suportar, é para carregar o fardo. Amor é mandamento e é serviço. Quando existem inimizades entre nós, picuinhas, grupinhos, querelinhas, questúnculas, nhenhenhen, olha, você pode saber que o reinado do mundo está se instalando ali. Toda vez que eu ouço dizer que houve para usar uma expressão latina, que o Thalita adora ouvir, um quid pro quo, na SAF, na UPA, na UMP, na Junta Diaconal, ou em qualquer outro lugar, eu falo, aí o reino do mundo está se instalando, porque não deve haver inimizades entre nós, de nenhuma natureza ou espécie. Por quê? Porque a nossa espécie ou natureza foi transformada e conformada em Cristo, e o nosso comportamento, que daí deriva, mudou. Podemos discordar? Temos o direito de discordar. Podemos debater as coisas no campo das ideias? Podemos, mas não pode haver um discurso ad hominem, ou seja, eu não posso afrontar o irmão, eu não posso diminuir, humilhar, desautorizar, porque isso é inimizade. Isso é como se estivesse anulando o que Cristo fez na cruz, que foi quebrar o muro de separação que havia entre nós, e fazer de dois um só povo, que é a igreja. Quanto mundanismo, como orou hoje de manhã nosso irmão João Lucas, quanta carnalidade. Vocês lembram que o Lucas orou hoje de manhã? Para que não haja carnalidade entre nós? O apóstolo Paulo está dizendo isso. A obra de Cristo é maravilhosa, não destruamos por estas coisas, por voltar ao mundo. A nossa natureza é outra. Não queiram que nós tenhamos um comportamento diferente, uma moralidade diferente, e as coisas mudem. O C.S. Lewis diz que mudar a natureza não é fazer um cavalo, de repente, tornar-se, sei lá, um voraz comedor de carne, mas é torná-lo um ser alado. Ele não foi feito de maneira nenhuma, em sonho nenhum, para voar. E de repente, ao invés de tornar-se um super cavalo, um cavalo forte, um cavalo capaz de comer um leão, ele simplesmente é capaz de fazer coisas que de sua natureza ele jamais faria, que é sair voando por aí. É isso que é o novo nascimento. Não é que nós somos capazes de fazer grandes coisas, ou coisas melhores, ou coisas mais plausíveis para os homens. É que Deus nos deu a capacidade de fazer coisas que nós jamais faríamos deixados entregues à nossa carnalidade. O que seja, amar o irmão, querer bem o próximo, servir a todos, não pautar de maneira nenhuma os nossos relacionamentos por simpatia e antipatia. Quem faz isso são os ímpios. Quem faz essas são os ímpios. Simpatia e antipatia são coisas naturais que acontecem, mas quando acontecem conosco, a nossa natureza cristã deve vencê-las. Vocês nunca ouviram falar do fruto do Espírito? Domínio próprio? Pois é, temos que dominar estas coisas.
A Bíblia chega a dizer que o espírito do profeta está sujeito à vontade do profeta. Precisamos dominar estas coisas, irmãos. Há carnalidade entre nós quando o moralismo precede o evangelho. Quando achamos que tudo é uma questão de regrinhas. Como vencer estas coisas? Apenas duas coisas. Primeiro, você precisa compreender o que significa ser um bem-aventurado. O antídoto contra o mundanismo são as bem-aventuranças. Só que as bem-aventuranças, só tem um mandamento das bem-aventuranças, sabia? Regozijai-vos e exultai, se forem perseguidos. O único mandamento que existe nas bem-aventuranças: regozijai-vos e exultai, caso sejam perseguidos. O resto, as bem-aventuranças indicam o que Deus quer. Bem-aventurados pobres de espírito. O que significa isso? Felizes são aqueles que sabem que dependem só de Deus, de si mesmo tem coisa alguma. Felizes os que promovem a paz. O que significa promover a paz? Será que nós temos argumentos suficientes para promover a paz? Ou significa entregar as nossas justiças em Cristo? As nossas injustiças e carências para que Ele resolva? Lembra que o apóstolo diz: confiai a Ele todas as vossas inquietações, porque é Ele quem tem cuidado de vós. Felizes os que têm fome e sede de justiça. O que significa isso? Se você está cheio de justiça própria, você não tem fome de justiça. Mas a nossa justiça é Cristo. Não é nem a obra dele. A nossa justiça é Cristo. O apóstolo Paulo, e ele se fez para nós santificação e justiça. Ele é a nossa justiça. Bem-aventurados os que têm fome de Cristo, os que têm fome de Jesus, os que querem mais do pão da vida, os que não se dão por satisfeitos pelo pão deste mundo, os que não se dão por satisfeitos, né, pelo pão deste mundo. Por último, irmãos, finalmente, depois de você contemplar bastante as bem-aventuranças e pedir a Deus a graça de compreendê-las e vivê-las, o antídoto final contra o mundo é maravilhar-se com a igreja. Maravilhar-se, encantar-se. Eu que estou aqui, olhando para os rostos de vocês, de vez em quando eu lembro de algumas coisas. Uma delas é aquela abertura dos Anormais, lembra que tinha na Globo? Ela é doida demais, tinha aqueles quadrinhos, tudo assim, olhando para você, eu lembro, não sei porque eu lembro daquele comercial, daquela abertura. E olhando para vocês, eu lembro de um texto do apóstolo Paulo: não há muitos doutores entre vós, nem muitos sábios segundo a carne. Me lembro também do profeta Isaías: não há beleza que atrai os olhares, de alguns até aqui, mas não há beleza que atrai os olhares. Não há ninguém aqui irrepreensível. Não há ninguém aqui que eu possa no final do ano oferecer uma medalha de o cristão do ano, ou colocar aqui na parede todo mês, né, o crente do mês, com o seu sorriso. Mas essa obra não deixa de ser maravilhosa. Contemplar vocês e a mim no meio de vocês não deixa de ser a coisa mais linda que os meus olhos possam ver nesta vida. A noiva do Cordeiro, a igreja de Cristo, os santos e amados e selados no seu sangue, aqueles pelos quais ele veio buscar, deixando o alto os céus, abrindo mão da sua divindade, como fala a carta aos Filipenses, capítulo 2, versículo 6, para ser obediente até a morte, morte de cruz. Irmãos, enquanto você não se maravilhar com a igreja, como o maior milagre e o maior privilégio desta vida, você não vai compreender o Evangelho. Me desculpe. Se você ainda crê naquelas frases
do tipo, o fato de você ter um piano em casa não faz você um pianista, faz você vir na igreja, não faz de você um cristão. Se você ainda crê nessas coisas, eu convido você a reler o Evangelho, a humilhar-se, a submeter-se debaixo da autoridade de Cristo, a pedir ao Senhor que remova do seu coração estas coisas, que Ele arranque a mundanidade, que Ele mate a carnalidade, para que você saiba que isso aqui, não isso aqui, isso aqui é o maior resultado da cruz. Que isso aqui é a maior bênção do Calvário. E que para estes dias, enquanto Deus permitir que você viva esta vida presente nesta carne, marcada pelo pecado, não há maior privilégio. Os adolescentes, às vezes, acham, desculpe a expressão, um saco participar do culto. Talvez eles queriam uma coisa mais alegre, mais festiva. Alguns jovens também, mas como eu disse hoje de manhã, o reinado de Cristo está neste trono aqui. Ele reina e governa a igreja do púlpito. Às vezes alguns mais velhos ficam cansados, porque é domingo, tem que trabalhar amanhã cedo, ou ter o Fantástico daqui a pouco, ou a mesa redonda, o bate-bola, sei lá o que os caras querem assistir, querem ir para casa. Outros têm aquela pizza esperando, já pronta para sair na pizzaria, no forno. Vocês estão abrindo mão do maior privilégio desta vida por causa destas coisas? O Spurgeon disse assim: se eu tivesse um filho e meu filho tivesse o chamado missionário, eu dizia para ele assim: filho, obedeça, não queira ser um pequeno rei. Não vale a pena estar sentado no trono de nossas próprias vidas, governando a nossa própria vida. Porque nós somos reis falidos. Nós não temos crédito nenhum. Não vou dizer que nós mentimos o tempo todo. Mas que nós mentimos, e algum tempo nós mentimos. Então, portanto, irmãos, maravilhem-se com a igreja. Como eu disse, não com essa estrutura aqui, com esses ventiladores, com esses móveis, nem com a denominação. Não. Mas com a realidade, com o mistério, com a verdade, com o reinado de Cristo sobre a terra, que é a igreja, com essa nova natureza. Há um documento da Igreja Católica, muito interessante, que seria bom que todo mundo lesse, chama Lumen Gentium. Tirando os excessos e as doutrinas que não são alinhadas à reforma, a Lumen Gentium fala que a igreja é aquela porção da humanidade onde o reino de Deus já chegou. Já e ainda não, mas já é o reino de Deus. Está lá no Lumen Gentium, documento lá do Vaticano II. A igreja é aquele lugar sobre a face da terra, neste mundo, onde o reino de Deus já chegou. Se você não gosta de estar no reino, para onde você pensa que você vai? Que Deus nos ajude, irmãos, a compreender todas estas coisas. Fiquemos em pé, cantemos o hino 62, hino de gratidão. Hoje, Rogerinho pediu, como tesoureiro da igreja, que nós adiantássemos, os que pudéssemos, as nossas ofertas e os nossos dízimos. Se você veio preparado, se não veio, dá tempo para preparar. Se já veio preparado, ótimo. Os que sabiam, venham com alegria e gratidão. Os que não sabiam, venham com alegria e gratidão também, se puder. Os que não são desta igreja, ou que não estão associados a nós, não fiquem de maneira alguma constrangidos. As ofertas e os dízimos fazem parte da nossa adoração, da nossa expressão de gratidão. Não é uma questão econômica, não é uma questão financeira, é uma questão apenas de reconhecimento e gratidão. Cantemos então o hino 62, hino de gratidão. Oh
Pai Santo, de fato é justo e necessário que nos reconheçamos na Tua presença como espaimados da Tua justiça, sedentos a Deus da Tua justiça, como mendigos que estendem as mãos para recolher, ó Deus, dos Teus favores, da Tua gratuidade, da Tua bondade, as dádivas sem as quais a nossa vida não faz qualquer sentido. E somos gratos a Deus, porque de domingo em domingo o Senhor renova as disposições da santa e eterna aliança feita no sangue de Cristo para conosco. E mais, alimenta-nos com a substância mesma da Tua palavra. Visita-nos com o Teu Espírito para renovar em nós, ó Deus, aquelas coisas que o tempo e o mundo levam para longe do Senhor e nos fazem, ó Deus, sofrer a negligência em nossos pecados, em nossa rebeldia. Ó Deus, somos gratos pela novidade sempre eterna das Tuas misericórdias. E agora, Pai Santo, quando nos reunimos para celebrar o Teu amor, rogamos-Te que este pão e que este vinho, que tipificam para nós o sacrifício do Calvário, sejam de fato para os que têm fé um meio de graça eficaz, levando-nos à comunhão com o corpo ressurreto e glorioso do Teu Filho que está à Tua destra. E assim, Pai Santo, nesta comunhão com Ele, vivamos em comunhão entre nós, para que o amor que Ele despejou em nossos corações por meio do Espírito Santo nos faça amar-nos uns aos outros para a glória do Senhor, para que o mundo, ó Deus, conheça que o reino de Deus já é chegante, já está presente, é já e ainda não, mas a igreja o reconheceu e o acolheu como dom da Tua graça. É em nome de Jesus que nós rogamos agradecidos. Amém. O Senhor Jesus, estando para ser entregue, reuniu-se pela última vez com seus amigos. E naquela ceia derradeira, Ele tomou um pão em suas mãos, pronunciou a bênção de ação de graças, partiu o pão e entregou a seus discípulos, dizendo: tomai todos e comei. Isto é o meu corpo, que será entregue por vós. Chegando ao fim da ceia, sabendo que chegara a sua hora, Jesus tomou um cálice em suas mãos, pronunciou outra vez a bênção de ação de graças e o passou a seus discípulos, dizendo: tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por muitos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Pai nosso, que está no céu, santificado seja o Teu nome, venha o Teu reino, seja feita a Tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois Teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. e todas as vezes que comerdes deste pão e beberdes deste cálice, anunciais a minha morte até que eu venha. Pode sentar. Somos todos convidados à mesa do Senhor. Devem ser excluídos dela aqueles que estejam em disciplina ou que não pertençam à igreja do Senhor Jesus. No mais, todos os outros são convidados a passarem as suas vidas no tribunal da sua própria consciência, e nada encontrando que o impeça de fazer parte desta mesa, tome o cálice, coma do pão, faça comunhão com o Senhor Jesus, para que a sua alma seja nutrida em toda sorte de bênção e de graça espiritual que este sacramento promete e que ele, pela palavra de Deus, contém.
Em pé para a oração. Obrigado, Pai Santo, pelo culto que ora te prestamos em espírito e em verdade. Obrigado, Deus, pelo nutrimento espiritual da Tua palavra, nutrimento espiritual do sacramento.
rogamos-te, ó Deus, que as bênçãos prometidas para esta noite alcancem, ó Deus, os nossos corações e nos acompanhem ao longo desta semana. Te rogamos também que te recordes dos nossos irmãos ausentes por trabalho ou por viagem em tempo de férias, que também a eles, ó Deus, a porção da tua palavra seja-lhes concedida para o fortalecimento espiritual e que a comunhão conosco, ó Deus, se renove nos laços da cruz. Também nos recordamos dos nossos irmãos idosos, daqueles que não podem estar conosco por motivo de imobilidade, também dos nossos irmãos enfermos e aqueles que padecem, ó Deus, outras carências emocionais, espirituais, físicas, que não podem estar conosco nesse ajuntamento solene. Lembra-te deles, ó Deus, e usa de misericórdia, trazendo-os, ó Deus, outra vez a plena comunhão com esta boa grei. Concede paz em nossos lares, estabilidade e harmonia no casamento dos filhos do Senhor, que os filhos da aliança, os nossos herdeiros, cresçam na disciplina do Senhor e jamais se separem desta comunhão. Te pedimos que não falte em nossas casas também saúde e prosperidade e toda a sorte de bênção do Senhor, sobre todas aquelas, para vencermos a tentação, o pecado e o mal, para sermos santos e irrepreensíveis diante do Senhor. Em nome de Jesus que nós rogamos agradecidos. Amém. A graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, e as consolações ternas do Espírito Santo desçam sobre vós e convosco permaneçam para sempre. Amém. Vamos dar um minutinho.